Boa tarde a todos e todas. Vamos começar mais uma edição do programa da Juventude do PT, o Fala Aí Jovem, essa faixa etária do nosso agrado. Para quem está nos acompanhando, está chegando agora, é a primeira vez que está nos assistindo, aproveita esse momento inicial para se inscrever no canal TV PT Bahia, para curtir este programa e sinaliza aí também no sininho para você estar sempre atento e atenta para quando estiver rolando o nosso programa aqui na TV PT Bahia. Hoje nós vamos debater um tema importantíssimo e super relevante. Tem muita gente que ainda não está por dentro, não está sabendo, não está compreendendo muito bem o que é esse processo de privatização da água. Não é um debate novo. No desgoverno de Michel Temer, eles tentaram colocar isso na pauta, e agora aparece assim de supetão, dando aquela surpresa para a gente. Então, nós viemos aqui para dialogar um pouco com convidados especiais sobre essa temática e deixar bem nítido de que a água não é mercadoria. E é importante que todas nós saibamos quais são os riscos dessa privatização para nós, que somos povo. Nós vamos contar hoje com a presença de uma companheira que não é daqui da Bahia, mas que entende muito sobre esse assunto, que é Luísa. Ela é economista e é doutoranda de Ciências Sociais. E é pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte por esse partido que todos nós amamos, o PT. Vamos contar também com a presença do engenheiro Cláudio, ele que é pré-candidato a vereador pelo PT no município de Santa Bárbara. E vamos contar também com a presença de Alisson, que é militante da Juventude do PT e do Viva a Gente. Além disso, ele também é criador do canal Tenacidade Política. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa de hoje. E para começar, eu queria saber aí um pouquinho de você, Luísa, como é que estão as coisas em BH, esse processo de pré-campanha, e dizer o quão essa temática em torno da água é central nessa conjuntura. Afinal, todas nós sabemos que a água é um dos elementos fundamentais no combate ao coronavírus. E não é de agora, não. Desde a época da gripe espanhola, que as medidas tomadas eram muito parecidas com a de hoje, as fundamentais, que é o isolamento social e lavar as mãos com água e sabão. Com água privatizada, Luiz, a gente vai ter que escolher entre lavar a mão ou fazer comida. A gente vai precisar ter que escolher como usar a água, adotar um conjunto de outras medidas que nos prive desse recurso que é fundamental para a nossa vida? Boa tarde para todas e todos, cumprimentar a Iana, os demais colegas aqui. Como ela falou, eu sou pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PT, nosso partido tão querido, e estamos num processo interno, né, de definição das candidaturas. O PT vai ter nas próximas semanas vai passar por essa definição, mas a gente está se colocando justamente como uma proposta do bem viver, que tem tudo a ver com esse debate sobre a água, sobre uma política da vida, né, uma política da vida que englobe tanto os seres humanos quanto a natureza. Então, esse debate é fundamental para nós. A gente está muito mobilizado aí diante da aprovação desse PL, né, desse projeto de lei que muda o marco regulatório do saneamento no Brasil, que vai até além da questão da água, mas envolve outras questões, como resíduos sólidos, como o esgoto, como a limpeza urbana, drenagem, o manejo das águas fluviais também da chuva. Então, nesse sentido que foi colocado, acho que nós do PT temos um compromisso muito, muito firme, né, com a população brasileira, com a questão dos direitos, e a água é um direito, né, um direito humano reconhecido pela ONU, inclusive, e o PT tem um legado de defesa, né, dessa questão do saneamento, da defesa da água, e eu acho que nós, nessa proposta que estamos nos colocando para discutir em Belo Horizonte, orientado por essa ideia do bem viver, é justamente como que a gente pode avançar no sentido de garantir esses direitos para a maioria da população. Só para finalizar essa primeira intervenção, acho que é importante reconhecer, né, que o saneamento básico é uma dívida com a população brasileira. A gente sabe que praticamente 50% da população não tem acesso a saneamento básico no Brasil, mas o caminho não pode ser a privatização, né? Muito ao contrário, e acho que o PT tem feito um trabalho
muito importante de defesa desses direitos e dizer que a água é vida, né? Que nós estamos aqui para defender uma política da vida. Luísa, parece que você estava adivinhando, ó, porque hoje eu trouxe aqui o meu copinho de água escrito vida, tá ao contrário aí para vocês, mas é exatamente para simbolizar isso. Esta água é vida. E a água privatizada é esse copinho aqui, ó, lucro. E tá vazio, porque esse lucro não é para nós que somos povo. Mas diz aí, engenheiro Cláudio, você que também é pré-candidato, um município importante daqui da Bahia, como Santa Bárbara, o qual já tive a oportunidade de visitar e conhecer o quão é agitado no que diz respeito ao cenário político lá, muita intervenção, de ter uma juventude também muito boa, que dialoga sempre refletindo sobre os aspectos da sociedade. Como é que você tem sentido que esse debate, alinhado aí com a pandemia, está rolando em Santa Bárbara, né? Como é que vocês têm pensado esse processo de privatização da água, entendendo ela enquanto crucial neste nosso momento? Não só nesse momento, né? Ela é crucial para a nossa vida, mas nesse momento ela tem um outro peso, o qual se torna um instrumento indispensável para a gente combater o coronavírus. Como é que estão as coisas aí em Santa Bárbara? Consegue me escutar agora? Boa tarde a todos e todas. Sou o engenheiro Cláudio, pré-candidato a vereador aqui no município de Santa Bárbara, pelo Partido dos Trabalhadores, esse que tem como carta magna as políticas sociais. O que eu vejo aqui sobre a questão do marco básico o puro interesse privado, né? A gente começa analisando pelos relatores dessa PL. Um deles a gente pode citar o Tasso Gereissati, padrinho de Ciro Gomes e dono de uma empresa que presta serviço à Coca-Cola, né? O deputado federal, temos vamos dizer, privatização mesmo. Ele é ligado ao agronegócio. E de Minas Gerais, a gente tem o Tiago, né, que possivelmente está ligado à Ambev. Ele é do Partido Novo. E o que eu falei anteriormente é do PP, Partido Progressista. Então, assim, mais uma vez, a gente tem empresários legislando em causas nobres, em causas que deveria ser para os menos favorecidos. Mas não, normalmente é um interesse econômico, beneficiamento de empresas gigantes. Como eu falei, a Coca-Cola, que é uma empresa multinacional, o agronegócio, e está ligado à Ambev, que é a produção de refrigerantes e cerveja, né? Então, assim, a gente não vê relatores em defesa da agricultura familiar. A gente vê um marco trazendo... tem uma questão que eles falam muito que o modelo atual de saneamento básico, o Estado e a União não têm condições financeiras para propor esse... Acho que a gente teve um probleminha aí com a internet do engenheiro Cláudio. Vamos ouvir aqui a Alisson e em seguida a gente retoma com ele. Tá bom, engenheiro Cláudio? Vamos só ouvir a Alisson aqui rapidinho, é o tempo que você está ajustando aí o seu sinal de internet, e a gente retoma contigo. Pode ser? Alguém vai falar para depois eu falar, então? Não, dê continuidade. Se já está resolvido, fique à vontade. Pode falar agora? Pode sim. Agora estamos te ouvindo bem. Tá. Então, assim, a gente tem empresários sempre falando que as estatais não têm condições financeiras para tocar os serviços de saneamento, mas a gente pensa assim, se a estatal, que deveria ser fortalecida pelo povo e pelo poder público e políticos,
não tem dinheiro, é a iniciativa privada que vai ter? Eu acredito que não, porque, no fim das contas, principalmente para tratamento de esgoto e resíduos sólidos, eles com certeza vão tomar dinheiro público emprestado para conseguir executar os serviços. Então, que a gente não caia nessa narrativa empresarial, né? Algumas coisas que eles deixaram de colocar, um fator principal, que é justamente o SUS, né? No artigo da Constituição Federal, artigo 200, diz que compete ao SUS participar da formulação de políticas de saneamento. Então, no relatório do Tasso, não cita o SUS em momento nenhum. Ao contrário, ele traz a Agência Nacional de Águas como reguladora, mas o SUS não participa de nada nisso, né? Então, mais uma vez é isso. O povo caindo na narrativa de empresário, elegendo eles para eles formular leis contra o povo. É isso mesmo. Para quem está chegando agora, a gente está fazendo aqui um debate junto com Luiz, engenheiro Cláudio e Alisson Barbosa sobre a privatização da água. Está começando a ficar nítido para a gente a quem serve esse processo de privatização, que não somos nós que vamos nos beneficiar de alguma forma com a privatização da água, e sim esse grande empresariado, essas grandes figuras capitalistas que identificam a água não enquanto algo que garante a vida, mas sim enquanto algo que vai garantir mais lucro para os seus próprios bolsos. Aproveita aí, segue a TV PT Bahia, se inscreve no canal, ativa o sininho para nos acompanhar e estar por dentro de todos esses debates atuais e conjunturais. Agora a gente vai ouvir um pouquinho de Alisson Barbosa, que é militante da Juventude do PT, ele que é de Camaçari. E aí, Alisson, você que reside no polo industrial daqui da Bahia, como é que você tem visto e percebido esse debate em torno da privatização da água? Você avalia que esse está sendo um debate feito de forma acessível para a compreensão da população como um todo? Qual é o cenário aí que está colocado? Boa tarde, gente. Boa tarde, Ana. Acho que, primeiro de tudo, né, antes de tudo, é preciso se atentar de que não foi um debate feito em um momento pertinente, né, onde as pessoas estão em casa, né, de certa forma, a organização para a resistência é limitada, né, e foi estratégico por parte do governo federal colocar em pauta esse projeto justamente nesse momento, né, confirmando, inclusive, a fala do ministro do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que é de passar a boiada, né? E esse projeto demonstra o empenho do governo em fazer com que a boiada passe, né? É um projeto que vai de encontro, né, na contramão de tudo que vem sendo realizado no mundo, né, sobre questão sanitária, e é uma tática, inclusive, muito comum na história do Brasil, né? Quem acompanha os principais jornais e a política pelos bastidores sabe muito bem a estratégia da parte liberal da política brasileira, né, que é de um sucateamento do que é público, um sucateamento das empresas públicas, né, e com o único propósito de passar elas para iniciativa privada, a preço de banana, diga-se de passagem. Esse projeto é um projeto que não foi discutido com a sociedade civil, né, não ouviu as organizações, sociais, né, de preservação, de proteção da água, né, principalmente a agricultura familiar, que é o principal setor produtivo de alimentos no nosso país,
e é um perigo que se espreita, né? Que tomou forma. É isso. Massa, Alisson. Eu queria ouvir, Luiz, um pouquinho mais de você sobre esse debate a nível nacional, o que tem rolado aí, como é que isso tem surgido também em Minas Gerais, se tratando do que já aconteceu a nível, inclusive, do que a gente tem chamado de um acidente trabalhista a partir das ações irresponsáveis da Vale do Rio Doce. A gente sabe que isso tem um impacto, e teve um impacto ambiental, e tem até hoje gigantesco aí no estado de vocês, e como é que vocês têm tratado essas questões dentro desse diálogo da privatização da água? Bom, essa é uma pergunta super importante nesse contexto mais nacional, já foi colocado aqui pelos companheiros, mas é importante ver esse ataque, né, que é a privatização da água, num contexto de avanço sobre a soberania do país, né? É uma tentativa uma tentativa muito grave, né, de apropriação das terras, dos recursos naturais, que é um processo histórico no Brasil que acontece, um atentado contra a nossa soberania, e que tem a ver diretamente com a participação, como já foi colocado aqui, de empresas transnacionais, né, que querem se apossar das nossas riquezas, dos nossos recursos naturais, deixando terra arrasada, né? O caso de Brumadinho e também de Mariana explicitam muito bem essa situação, né, em que as empresas são movidas por aumentar seus lucros, né, então movidas por uma lógica de curto prazo, de lucro para os seus acionistas, e a vida das pessoas e a natureza é colocada em segundo plano. Aliás, não é colocada nem em segundo plano, não é levada em conta, né? A gente vem trabalhando muito com essa ideia dos descartáveis, e acho que esses dois casos, esses dois crimes que aconteceram com a mineração em Minas Gerais mostram isso, né? Natureza e seres humanos serem tratados como descartáveis, a soberania do nosso país sendo atacada constantemente, a gente vê isso desde o golpe de 2016 que tirou a presidenta Dilma, e não é à toa que a gente pode remontar até a própria presidenta Dilma sendo gravada, né, pela CIA e muitos outros ataques à nossa soberania, e a questão dos recursos naturais e agora da água, acho que é muito isso. A gente teve agora a aprovação desse PL, que diz respeito ao marco regulatório do saneamento, mas o engenheiro Cláudio trouxe a questão do PL 495 de 2017, que está em discussão, né, também do senador Tasso Gereissati, o Tasso Gereissati foi o relator desse PL aprovado agora, e que o PL do senador Tasso Gereissati, que está em discussão no Congresso, ele vai além, né, ele quer criar um mercado de águas, ele quer avançar sobre a comercialização e a mercantilização da água bruta, né, que já existe em outros países, no caso do Chile, por exemplo, mas o que a gente tem visto no mundo, e aí é muito importante a gente lembrar isso, é que muitas cidades e até mesmo países têm tomado decisões de reestatizar a água, né, porque a gente não pode colocar esse direito, o lucro, acima desse direito. Então, em Minas Gerais, a gente tem feito essa discussão também, né, de até que ponto essas corporações, e sobretudo corporações transnacionais que não têm o menor contato com a população de onde elas estão, né, simplesmente extraindo as riquezas e levando seus lucros para suas sedes, e como que isso é essencialmente prejudicial. Assim, queria finalizar essa fala lembrando que acho que a gente está num momento, sobretudo a pandemia coloca isso para a gente, numa necessidade da gente se reconectar, né, com a natureza e com as pessoas, e não da gente se apartar mais. Então, essa questão da gente privatizar a água e privar as pessoas do acesso à água, acho que vai no sentido oposto de tudo que a pandemia requer da gente, né, que é repensar essa sociedade de forma a permitir que todos tenham acesso a esses bens comuns. Alisson, a gente tem ouvido muito aí, dialogando também com o que a Luísa nos apresenta, essa ideia de que se a água fosse privatizada, de fato alcançaria a todos e todas. A gente é de um estado, Luísa, onde o governo do PT fez um programa chamado Água para Todos, por compreender que
a água precisava chegar onde, historicamente, nem era se pensado, se cogitado ter água. A gente sabe que também, se tratando de Salvador, aqui enquanto capital, a gente sabe que o saneamento que falta na cidade trata-se também de bairros específicos, bairros periféricos, onde tem uma população muito pobre, e ainda que haja reivindicação, mas não há ali um processo de saneamento, o que é também fundamental nesse momento pandêmico. Mas, engenheiro Cláudio, como é que você percebe esse debate chegando para a sociedade, né? Porque eu acho que eles jogam muito também com o que a Alisson estava falando anteriormente, da desinformação, né? Eles vendem essa ideia de que a água vai alcançar todos e todas, e na realidade a gente sabe que não vai, que não é esse o ponto central desse projeto de lei que está sendo apresentado, a gente sabe que esse não é o ponto central e nem é o que, de fato, eles estão buscando com isso. Comenta aí para a gente um pouquinho desse cenário, como é que você tem percebido daí de Santa Bárbara, nos municípios ao entorno, né? Esse debate tem chegado para a turma, ou você acha que eles estão conseguindo fazer com que esteja ali mais na surdina, mesmo que depois a gente acorde com o projeto já aprovado e a gente está diante de um outro marco regulatório para a água? Engenheiro Cláudio ainda está por aí? Conseguiu me ouvir? Oi. Pronto. Estava pedindo para você falar um pouquinho se esse debate tem chegado aí em Santa Bárbara, nos municípios no entorno, se você acha que a informação que é necessário que chegue tem chegado no interior da Bahia, tem alcançado e tem sido em uma linguagem onde a população consiga compreender o quão é prejudicial esse novo marco regulatório da água. Acho que você não conseguiu entrar aí. Você está conseguindo me ouvir, Cláudio? Acho que o sinal dele não está muito bom. Então, vou bater essa bola aqui junto com o Alisson, que está por aqui acompanhando conosco. Alisson, é muito nesse sentido que eu estava falando anteriormente, tentando dialogar aqui com o engenheiro Cláudio, né? Como é que você tem percebido isso, desse jogo da desinformação, onde o processo de convencimento se dá a partir de outros moldes, com essa ideia de que a água vai chegar para todo mundo? A gente sabe que não vai chegar. A gente sabe que esse não é o ponto central do que eles querem, nem está longe de ser o objetivo deles. Comenta aí um pouquinho para a gente isso. Eu acho que o que eu percebi nas redes sociais, logo quando houve a votação semana passada, né, e desde antes, inclusive, é que foi construída uma narrativa muito fácil de ser vendida, né, de que privatizando vai solucionar e de que a água vai chegar para todo mundo, né? A gente sabe que, pelo histórico no Brasil, muitas concessões e privatizações deram errado, né? A gente vê, por exemplo, alguns aeroportos onde empresas tiveram que pedir socorro depois, né? Em outros estados também, empresas de energia elétrica e água deram errado. Um exemplo disso é Manaus, né? Que é uma grande cidade brasileira, uma grande metrópole, que teve o seu saneamento privatizado há anos e hoje figura entre as piores cidades no quesito de saneamento, né? Segundo o Instituto Trata Brasil, né? Que faz um levantamento, um diagnóstico anual sobre o saneamento básico no Brasil. A qualidade
das ligações de esgoto na cidade de Manaus está no lugar 89, né, de 100. De 100 cidades avaliadas, Manaus ocupa 89 a qualidade de ligação de esgoto e no 99, né, de 100 é o índice de desperdício da água, sendo que uma taxa de 74% de perda de água durante a distribuição. Isso é algo que a gente precisa levar em consideração, né, para que seja desconstruída essa narrativa vendida pela direita de que a privatização é o único remédio para o saneamento básico brasileiro. É isso, esse dado, inclusive, que você traz, Alisson, deixa muito nítido o que a gente vem falando e apresentando aqui, né? Inclusive, que a gente vem acompanhando a partir das redes do próprio partido, sobre o quanto a privatização da água está alinhada com essa fake news que é esse governo, né? Não dá para a gente continuar acreditando aí nessas falsas promessas, nesses projetos que dizem resolver as vidas, resolver a vida do povo, e que, na verdade, só precariza ainda mais o que é direito fundamental, o que é algo necessário para nós, para a nossa vida, para a nossa existência, né? Acho que quando você traz esse elemento do que aconteceu em Manaus, a gente não tem dúvidas mais do quão é prejudicial a privatização da água, do quão não está a serviço da população, quão é mais uma forma, e diante desse jogo da falta de informação, como isso é mais uma forma deles colocarem num contexto onde a gente deveria estar buscando medidas e formas para salvar vidas, eles estão buscando medidas e formas para aumentarem os seus lucros, para precarizar ainda mais a vida do povo, né? E aí, quando a gente fala a vida do povo, a gente está falando das nossas vidas, porque tudo isso não vai estar a serviço da gente, né? O que a Coca-Cola quer a partir da privatização da água, o que esses grandes capitalistas querem a partir da privatização da água, não há dúvidas de que é para o seu próprio benefício, né? E aí, Luiz, eu fico pensando assim, né? Eu que não sou da área de saneamento, não sou estudiosa do debate da água, eu fico olhando muito a realidade dos municípios daqui da Bahia, muitas vezes municípios pequenos, onde a água chegou recentemente, onde a gente tem uma empresa estatal que consegue estar em quase todo o estado, né? E eu fico pensando, e queria que você me ajudasse aí nessa reflexão, como é que seria se a gente estivesse já com a água privatizada, né? Se amanhã a gente acorda e está tudo privatizado, quais são as consequências disso nas nossas vidas? Eu acho que isso é um mundo bem distópico, né? Pensar um mundo em que a água enfim, as terras e os territórios, os recursos estão privatizados. Acho que é importante lembrar, né? Nós estamos aqui na TV PT da Bahia, toda a política pública do PT, por exemplo, se a gente lembrar sobre qual que é a ideia que motivou a transposição do São Francisco, né? A ideia é levar água para quem não tem. A política de 1 milhão de cisternas, né, do governo federal, que foi importantíssima, o P1+2, de levar água para quem não tem. Então, toda a nossa política, a gente sempre trabalhou nesse sentido de prover água, de prover as condições para as pessoas viverem, poderem plantar e, enfim, qualidade de vida, viver com dignidade, né? E toda essa ideia da privatização da água, ela vai contra isso. Então, achei bem interessante a colocação do Alisson também, para pensar no âmbito do fake news, né? O que é isso, assim? Tentam impor para a gente um discurso de que esse é o único caminho e é o melhor caminho, e como se o Brasil tivesse atrasado se a gente não avançar nesse sentido da privatização da água. Essa legislação que foi aprovada agora, que está para ser sancionada pelo presidente da República, se for isso mesmo, deixa para os municípios, né, abrir um processo de licitação que necessariamente vai ter a participação das empresas privadas. E aí eu acho interessante pensar, então, o que seria, né, pós-aprovação disso,
trazer o caso de Correntina, na Bahia, né, que foi um caso emblemático da luta pela água, e que a gente vai ver isso em muitos municípios, né? A gente vai ver essa luta, que hoje ela é pouco transparente, né, sobre essa questão da gestão das águas, e vai passar para os municípios. Então, é muito importante que nós, do PT, façamos esse debate com as pessoas, para que as pessoas se sintam preparadas para fazer essa luta, né, para não deixar que a água seja privatizada nos seus municípios, porque, como você colocou, assim, acho que o cenário pós-privatização da água é um cenário completamente distópico, né, em que as desigualdades vão aumentar ainda mais, e nós estamos falando no limite de vidas, né, de pessoas que vão morrer porque não têm acesso à água, ou porque não têm acesso à água tratada, enfim. E não é só a questão da água, né, como eu falei no início, o marco regulatório que foi aprovado em 2007 no governo do presidente Lula, ele ampliou o entendimento do que é água. Então, a gente está falando do que é saneamento, né? A gente está falando de água, esgoto, tratamento de resíduos, limpeza urbana, manejo de águas fluviais. E aí eu queria trazer uns dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, do governo federal. Esses dados são de 2008, atualizados. Eles dão um panorama muito complicado, né? Que a rede de água, cerca de 17% da população não tem acesso à rede de água ainda no Brasil. Com relação à rede de esgoto, 47% da nossa população, quase metade da população não tem acesso à rede de esgoto. Né? A coleta domiciliar de resíduos sólidos, cerca de 8% da população não tem, então, essa coleta de resíduos sólidos. E, enfim, mostra o tamanho do nosso desafio, né? Coleta seletiva, por exemplo, cerca de 1.300 municípios só que tem, então nós estamos falando de 4.000 municípios que não têm coleta seletiva. E tudo isso aponta para a universalização do sistema, e não para colocar cercas na água, né? Não para definir quem pode ou não pagar por esse direito humano universal. Massa, Luísa. Você traz para a gente também um panorama que é importante, né? Porque às vezes quando a gente fala sobre o debate da água, a gente pensa rapidamente assim, em dois aspectos, que é o que é de consumo, que é o que é a água que a gente bebe, a água que a gente usa para cozinhar, para tomar banho, aí linka assim com a questão do saneamento básico, mas a gente não compreende a complexidade desse debate, inclusive quando a gente vai pensar do que é não esse consumo, vamos dizer assim, residencial, mas o produtivo, né? Importante também quando você traz o que foi a luta ali em Correntina, e tem, inclusive, em diversos municípios daqui do estado, a questão da convivência com o semiárido, que perpassa também, e não só perpassa, acho que é como central mesmo o debate em torno da água nessa lógica de consumo, mas de produção também para a turma da agricultura familiar, enfim. E essa luta da água precisa nos movimentar, né? Aqui acontece o Grito da Água, organizado pelo MPA, organizado pelo SINDAI, um sindicato importante, que sempre pauta o processo de compreensão e de valorização. Inclusive, eles estão com uma agenda interessante nesse debate da privatização da água, que vale a pena todos e todas se atentar e acompanhar. E aí eu queria ouvir um pouquinho do engenheiro Klaus sobre como a gente consegue pensar o processo de organização, que não é de agora, importante frisar, não é de agora, mas o processo de organização da luta pela água. Né? Nós vamos precisar resgatar um pouco da nossa história, inclusive, enquanto baianos e baianas, dialogar aí com esse Brasil todo para compreender o quão é fundamental que seja algo unitário para que a gente possa construir essa luta. E uma luta que precisa ser tratada desde já, e não é esperar ser aprovada, mas desde já como uma luta central, fundamental, urgente, sobretudo nesse momento pandêmico. Engenheiro Cláudio já trouxe aqui para nós o quão o debate da saúde do SUS precisava estar intercalado com isso e não está. E aí eu quero saber de você, engenheiro Cláudio, como é que a gente pensa, a partir da nossa história também, a luta pela água.
Olha, minha amiga, a gente tem um desafio muito grande sobre a questão da água. Primeiro, a gente precisa ter um rompimento de estrutura, inclusive de estrutura política. A gente precisa parar de eleger empresários, a gente precisa parar de eleger pessoas do agronegócio, e agora, a gente precisa de eleger pessoas ligadas ao ramo de bebida. O que é que acontece? Como eu falei anteriormente, eles colocam essa ideia de vamos abrir o processo, vamos colocar o saneamento básico em processo de licitação, onde a estatal participa também, e agora a gente insere a empresa privada. Aí a gente pode pensar, essa empresa privada vai ser ligada ao negócio do ramo de bebida, e algum tipo de empresa que venha favorecer ainda mais as empresas. Então, no escassez de água, quem vai pagar o preço é o pobre. Ele não vai ter água para beber, né? Abastecimento de água para animais, né? Ele não vai ter oportunidade para isso, porque essa água vai ser canalizada para empresas. Então, a gente precisa sentido pelo Estado, precisa ter uma maior participação popular da comunidade ribeirinha, da agricultura, e principalmente dos conselhos de classe. Porque não é simplesmente uma empresa, como esse caso que nossa amiga citou, sobre o caso de Correntinha, foi dada a uma folga de água na captação do rio, sem nenhum tipo de diálogo com a comunidade, e deu no que deu. A comunidade foi lá e cobrou. E eu acredito que essa licença é só para justiça, né? Então, de fato, falando um pouco até do que eles querem, do saneamento, eles colocou um artigo lá que prorroga os lixões, os encerramentos do lixão para 2024, para municípios com 50 mil habitantes, com menos de 50 mil habitantes. Então, aí já é mais um retrocesso, né? Ao invés de incentivar os municípios a encerrar esses lixões para mais 4 anos. E tem um artigo que obriga os municípios a o serviço de limpeza pública, né? Então, mais uma vez, o empresário eles querem taxar todas as pessoas e os menos favorecidos o tempo todo, né? Então, se essas empresas, caso esse marco venha a ser aprovado aí pelo presidente, as empresas que ganharem essas licitações, elas vão passar pelo processo de licenciamento ambiental através do município, né? Então, quem só licencia essas empresas é o Estado. O áudio de engenheiro Cláudio cortou um pouquinho, mas ele trouxe alguns aspectos sobre esse nosso papel, né? Sobretudo agora em um momento eleitoral, onde a gente precisa escolher melhor em quem nós vamos votar, em quem nós depositamos essa grande responsabilidade de nos representar, né? Porque quem está apresentando esses projetos lá, de fato, é o agronegócio, de fato, são as figuras políticas que não têm comprometimento com nós, população, mas têm comprometimento com essas grandes empresas e com o agronegócio. E aí a gente tem vivido nesse contexto onde fazer esse exercício de refletir sobre um conjunto de temáticas faz com que a gente vá cada vez mais tendo uma compreensão não só conjuntural, mas também uma compreensão no que diz respeito ao nosso papel, né? A gente está diante de um governo que joga muito com a desinformação, e isso tem uma gravidade, e essa gravidade precisa ser responsabilizada. Mas eu vou chamar aqui o nosso quadro, virou destaque, hoje que vai ser apresentado por nosso companheiro da Juventude do PT,
nacional, mas que é daqui da Bahia, Anderson Alves, que vai trazer para nós o que virou destaque nesse último momento, e a gente continua dialogando sobre esse tema e sobre o destaque da semana logo mais. Anderson, é contigo. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos e a todas. O destaque dessa semana... Anderson, desculpa te interromper, porque a gente quer muito te ver. Agora sim. Perdão, desculpa. Perdão. Boa tarde a todos e todas. Então, Ana, o destaque dessa semana é o currículo fake do ministro da Educação, do presidente Jair Bolsonaro. Foram identificados ao menos 4 inconsistências no currículo do ministro e que culminou, no final das contas, pela não indicação de Decotelli para o Ministério da Educação. Uma das mentiras mais famosas contadas pelo ministro foi pós-doutorado na Universidade da Argentina e universidades da Europa, ambas desmentindo aí a atividade acadêmica de Decotelli. É isso, fica para os convidados. Pois é, Anderson, a gente falando aqui do quão esse governo joga com a desinformação, e você traz esse destaque para nós, mostrando que, de fato, eles não têm um compromisso com a verdade, que, de fato, eles não têm um compromisso com a informação coerente, né? Olha que absurdo. Um governo... Foram 2 universidades de 2 países distintos desmentindo as experiências acadêmicas do ministro. Esse nível de polêmica foi tão grande para fazer com que o presidente Jair Bolsonaro recuasse na indicação de Decotelli, sendo que já existem outros membros do governo que colecionam polêmicas piores ou iguais, em que o presidente escolheu fazer a manutenção, como é o caso do próprio presidente da Fundação Palmares, com diversas declarações racistas e polêmicas. No caso de Decotelli, se tratou apenas de, digamos que, inconsistências no currículo do profissional que o mesmo apresentou. Pois é, e aí eles deveriam entender que a gente já foi governado por um semi-analfabeto, e que a grande questão para nós não é o que tem no Lattes, não é se o cara tem doutorado, se o cara é PhD. O que importa para nós é que, de fato, ele consiga construir e caminhar diante das políticas que são necessárias no que diz respeito à educação, que está sob uma emenda constitucional, a 95, que deu um teto aí de investimentos. Então, para além deles colocarem isso como se fosse o fundamental para estar naquele espaço, e a gente sabe que não é, tenho dito, falei aqui anteriormente, o que foi o presidente Lula para a população brasileira, mesmo não tendo, à época, doutorado e PhD, e é muito grave você dizer que possui um título sem possuir e precisar passar pelo constrangimento dessas universidades dizerem que não tem. Mas eu tenho certeza que Bolsonaro deve estar achando que essas universidades são comunistas e que por isso que não deram os títulos ao ministro que ele quer nomear. Mas me diga aí, Luísa, a gente vinha falando sobre isso, sobre o governo jogar com a desinformação, com fake news, esse destaque aí que Anderson trouxe para a gente, de fato, é mais um dentre todos esses escândalos desse governo, e é difícil até a gente identificar perspectivas, né? A gente identificar melhoras, soluções, e aí nos dizem que é porque a gente torce contra. Pô, mas não é que torcer contra, o fato está aí. A gente só precisa olhar para ele e ter o discernimento e avaliar o que eles nos dizem. Mas eu queria ouvir seu comentário sobre esse destaque nosso da semana, esses títulos aí imaginários do ministro da Educação. É realmente a impressão de que a gente está num poço sem fundo, né? Porque de imaginar que nós estamos em junho de 2020, né, com 1 ano e meio de governo Bolsonaro e o tanto de coisa absurda, né, que já aconteceu. Estamos no meio de uma pandemia sem o ministro da Saúde e agora também sem o ministro da Educação. E não dá para falar nem que é vergonha alheia, né, porque é o nosso país, é a política, é o nosso povo, é a política que a gente está construindo. E como dá vergonha, né, de universidades de outros países terem que falar que ele não tem esse diploma,
E como a Iana trouxe também, não é uma questão de diploma, né? O presidente Lula, sem ter o grau universitário, foi o presidente que mais fez pela educação desse país. E agora a gente vive esse processo de desmantelamento, de destruição violenta, né, das políticas e dos direitos. Então, acho que todos nós aqui passamos pela universidade, pelo movimento estudantil, sabemos da importância da defesa da ciência, né? Esse debate da água também mostra isso, e a importância da ciência para a construção da nossa sociedade, né? É um absurdo realmente o que está acontecendo, e nos dá um sentimento de revolta muito grande. Eu acho que os movimentos estudantil e estudantes de todo o país já deram uma grande demonstração de que estão compromissados e querem se manter firmes nessa luta. Então, agora a gente ganha até mais força, né, mais estímulo para se posicionar contra isso, porque não podemos passar por esse retrocesso. Essa emenda constitucional 95, que vai contra, né, o aumento dos gastos, impõe esse teto de gastos por 20 anos, né, contra investimentos em saúde, em educação, considerando que a população vai aumentar. Então, na prática, você está reduzindo os investimentos, não está só congelando. E não podemos aceitar, né? Não podemos aceitar. Tudo que for possível para desestabilizar esse governo do Bolsonaro tem que ser feito. E é simplesmente um sentimento, assim, de muita revolta e de muita... Realmente, assim, de não saber o que fazer, mas precisamos fazer, né? Precisamos fazer, precisamos estar juntos, precisamos nos posicionar, enfraquecer esse governo para a gente poder virar a página, assim, e acabar com essas fake news, né? Que, como vocês colocaram, acho que esse candidato a ministro é mais um que ele personifica essa ideia da fake news, né? Então, é muito triste tudo isso que nós estamos passando. É isso mesmo, é um cenário bem complexo e conturbado, onde a gente vive aí acessando um monte de informação e fica com aquela dúvida do que é real e do que não é real, né? Acabou o pudor, acabou a seriedade deste governo. Alisson, eu quero que você também comente aí um pouquinho para nós esse virou destaque, que traz mais uma vez, não é o primeiro destaque que a gente apresenta aqui nesse programa, que traz elementos nesse sentido. Alisson, que tem um perfil no Instagram, tem na Cidade Política, onde ele faz debates também relevantes, que dialogam aí com as realidades, não só de Camaçari, não só da Bahia, mas nacionalmente também, e que é uma ferramenta, né, Alisson, de jogar com a verdade, de apresentar para a sociedade um debate sério, um debate onde a gente consiga ter elementos, né? Alisson, que a gente brinca dizendo que ele é um grande humorista, porque ele consegue pegar esses cenários aí e trazer uma leveza para o debate que nos faz compreender qual é a real. A nomeação, né, que nem chegou a se concretizar de fato, ele exerceu o cargo de ministro da Educação, de Decotelli, mostra claramente o perfil do governo Bolsonaro na escolha de seus gestores, né? São pessoas que, quando não são completamente despreparadas, são pessoas que não têm compromisso nenhum com a verdade, né? Ao exercer o cargo. Prova disso é o ministro anterior, né, Abraham, que falava absurdos sobre educação, chegou a dizer que as universidades federais tinham plantações de droga, que as universidades brasileiras promoviam balbúrdia, o inimigo da educação, né, inimigo dos professores, inimigo dos estudantes e dos pesquisadores. E mostra que Bolsonaro não tem no seu redor, né, no seu portfólio político, pessoas que têm um comprometimento com a verdade e com a política brasileira. A prova disso é Decotelli, né, que foi constatado inúmeras inconsistências no seu currículo, né, foi constrangido publicamente pelas universidades das quais ele dizia ter títulos e ficou completamente desgastado perante a sociedade, a mídia e o próprio
a própria comunidade acadêmica, né? Pois é, Alisson, é um negócio que a gente fica até sem entender, né? Como é que se consegue. Na verdade, a gente sabe segurar esse governo durante tanto tempo, com tantos absurdos, né? É o centrão que já sabe qual é o seu lado e sabe qual é o seu lado, baixa o tom com o Bolsonaro em troca de cargos, é a direita aí, os grandes capitalistas e os neoliberalistas também implementando a sua política a partir da figura do Paulo Guedes. É toda uma estrutura armada e montada a partir do gabinete do ódio para a disseminação de fake news e colocar aí a população sempre com a dúvida, né? Eles jogam na dúvida de que se o que o governo faz é certo ou é errado, é correto ou não é correto, se o que o PT fez durante o seu tempo de gestão foi algo que de fato beneficiou ou não o povo. Mas o povo sabe, porque teve a sua vida transformada a partir dessas políticas que foram voltadas e sempre olhando para a população. Eu vou chamar agora uma companheira valorosa da executiva da Juventude do PT da Bahia, Lorena Miranda, e ela que vai fazer aquele diálogo massa com quem está nos assistindo, com quem está nos acompanhando. E aí, Lorena, o que a rede JPT tem para nos dar hoje? Oi, Ana, tudo bem? Como vai você nesse período de quarentena que a gente já não sabe mais se tem vacina? Todo dia a gente acorda perguntando cadê a vacina. Então, galera, boa tarde a todas e a todos os nossos convidados, a todo mundo que está nos assistindo. Como já era de se esperar, né? Nossa rede está bombando aqui e temos diversos comentários. A nossa turma do Facebook falando viva o PT, viva a juventude do PT, e a importância desse debate para a gente, né, na atual conjuntura. O nosso companheiro Carlos Gonçalves falando que a gente vai eleger vários prefeitos e vereadores do PT e da esquerda nessas eleições de 2020 para barrar, né, o avanço do fascismo e acabar com esse desgoverno, né, que no nosso país está vivendo. Nosso companheiro valorosíssimo, Thiago de Souza, está falando aqui quanta gente maravilhosa produzindo debate de muita qualidade, mandando um beijo para o nosso blogueiro, Alisson Barbosa. A gente tem uma turma organizada, e eu gosto muito disso, assim, porque a galera vem de galera, né? Então, a Luísa trouxe os nossos vizinhos mineiros para as nossas páginas também, e veio com a turma organizada, né, falando sobre o programa BH do Bem Viver, que é o programa de governo da Luísa, onde ela defende, né, a água para todos. A gente tem a companheira Eliane Bonfim, que comenta um pouco sobre o Virou Destaque, falando sobre como que o Decotelli ele só caiu porque ele é negro, né, e que vários outros ministros continuam ocupando o cargo do governo, mesmo após suas mentiras acadêmicas e tantas outras coisas que a gente já escutou por aí, né? A turma organizada da Luísa falando bravo, falando da importância do debate que ela faz em BH sobre a defesa da água. Nós temos também a companheira Rose, nossa mamãe, diretora da Uni, que não perde um Fala Aí Jovem, que está aqui também nos acompanhando, a companheira Franciele Batista, a companheira Luciana Dulce, Luciana Borges, Roseli, a turma do PT de Itabuna também, que não perde um Fala Aí Jovem. Um beijo para vocês também. Nós temos aqui a nossa pré-candidata vereadora pelo PT de Itabuna, Ivone Miranda, que também está nos assistindo. Nós temos aqui Patrícia Alckmin, que também faz parte da torcida organizada da Luísa, que está aqui bombando também. E é isso, oi, Ana, a gente está aqui, vamos continuar assistindo, ansiosos pelo Militei de hoje, que é o nosso quadro preferido desse programa. E um beijão para você, Ana. Obrigada, Lorena, por trazer essa interação aí. Já vi que Luísa subiu de galera, né? Trouxe aí
a caravana dela para o nosso programa. Muito obrigada, Luísa, por ter mobilizado aí a turma mineira para nos assistir e acompanhar um pouquinho o nosso debate. Como a Lorena falou, né? Chegado o momento que eu particularmente adoro. Todo programa que eu apresento, eu fico aqui ansiosa para o nosso quadro Militei. É o momento que a gente convida vocês, que se disponibilizaram para estar aqui conosco, para militar sobre alguma temática que a gente coloca em votação durante a nossa semana. E o tema desse Militei está bem facinho. Vocês não vão ter trabalho, tanto é que eu vou dizer assim, 40 segundos, não passa disso não, para não se empolgar, porque tem muitos motivos para militar sobre esse assunto. E o assunto de hoje é ficou investido, o Fora Bolsonaro. A gente quer ver, agora foi, a gente quer ver vocês militando sobre este tema. E aí nós vamos começar com o engenheiro Cláudio. Milita aí para a gente, 40 segundos. Quando eu fizer o joinha, você já sabe, para concluir. Pode começar. Quero convidar toda a população da minha cidade, Santa Bárbara, a abraçar essa causa e tirar o quanto antes esse dito presidente, que é o presidente da agressão, é o presidente do racismo, é o presidente que desenvolve narrativas horríveis contra as mulheres dos negros e LGBTs. Então, é um presidente que não representa o povo brasileiro. Ele precisa sair porque nem os empresários, nem nós como povo, não suportam mais ele. Obrigada, engenheiro Cláudio. Militou aqui com a gente. Alisson, chegou a sua vez. Agora é você de militar aqui para nós, 40 segundos, sobre o Fora Bolsonaro. Bom, gente, todo mundo já sabe, desde antes dele ser eleito, o desastre que é o governo Bolsonaro. É uma ameaça à democracia, é uma ameaça ao Estado Democrático de Direito, à sobrevivência, né, de todas as minorias e à sobrevivência da classe trabalhadora como um todo, né? É preciso que a gente se posicione nos nossos espaços, redes sociais, família, amigos, e, assim que possível, mais necessário ainda que a gente ocupe as ruas, né, pedindo fora Bolsonaro, que é a personificação da política do ódio, da violência e da mentira, né? E que estejamos juntos em todos os espaços, lutando pelo fora Bolsonaro, que defender o fora Bolsonaro é defender o Brasil, defender o futuro do povo brasileiro. Massa, terminou no tempo certinho. Luísa, a gente não ia te deixar de fora dessa só porque você não é daqui do estado. Você também está sendo convocada para militar em 40 segundos sobre o Fora Bolsonaro. Pode começar. Bom, os companheiros já falaram, acho que é muito importante ter uma mulher aqui também se colocando nessa luta do Fora Bolsonaro, Bolsonaro que entende que as mulheres são fraquejadas, né? E que traz essa política da morte, como os companheiros já falaram, que incita a violência de Estado, a violência civil contra as populações tradicionais, contra a população negra, a juventude negra. Então, fazer o Fora Bolsonaro é defender também a soberania do nosso país, é defender a água, é defender uma política da vida, é trazer a verdade contra a fake news que o Bolsonaro traz o tempo inteiro, e é combater a desigualdade a partir da ideia da equidade no plural, né? Da gente se alimentar da diversidade para combater a desigualdade no Brasil. Acho que é importante a gente trazer esses elementos. Massa! Esse foi o nosso Militei. Um momento que a gente pega a turma de surpresa, mas parece que já está todo mundo afiado e afiada aí no porquê do Fora Bolsonaro. É pela defesa da água, é pela defesa da vida, é pela vida das mulheres, é pela vida dos negros e negros, é pela população LGBT. Mas eu vou parar por aqui, porque não sou eu que tenho que militar. A nossa turma já fez isso de forma belíssima. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero lembrar para vocês, como eu mostrei lá no início, a água
é vida, e com a privatização, a água é lucro e nada para nós. Então, eu sou Ana Aguiar, secretária de Juventude da CUT Bahia, e apresentei para vocês esse debate riquíssimo com a Luísa, com o engenheiro Cláudio, com o Alisson. Contamos com a participação de Lorena Miranda, da Juventude do PT da Bahia, com Anderson Alves, também daqui da Bahia, mas está em uma tarefa nacional na Juventude do PT, sobre a privatização da água. Espero que o debate tenha sido rico para vocês também e que a gente tenha aprendido aqui nessa troca um pouquinho sobre esse tema que é tão relevante para nós. Obrigada pela participação, pela interação, e vocês já sabem, toda terça-feira o nosso encontro marcado aqui na TV PT Bahia com o nosso programa Fala aí, Jovem. Esse programa que sempre traz uma turma massa para debater sobre uma temática que é central neste momento, não só de pandemia, mas nesse momento político. Então, espero vocês aqui na terça-feira que vem, às 15 horas. E gostaria de lembrar também que na segunda rola, neste mesmo horário, o Papo Elas por Elas, feito pela Secretaria Estadual de Mulheres do PT, junto com as colaboradoras estaduais do Elas por Elas. Acompanhem também, o papo está muito bom e está ajudando muito a nossa turma das pré-candidaturas, viu? Luísa, sinta-se convidada a chegar junto também. E nas quarta-feiras rola o programa da nossa Escola Estadual de Formação Política, Zezé Ribeiro. Ótima homenagem, toda quarta-feira, também neste mesmo horário, aqui na TV PT Bahia. Muito obrigada a todos e todas, obrigada aos nossos convidados e a nossa convidada, agradecer a toda a turma da Juventude do PT que organiza esse programa e principalmente a você que nos assiste. Então, não esquece de botar lá o joinha, se inscrever no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum programa da nossa TV PT Bahia. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Foi. Turma, muito obrigada. Muito bom, gente. Foi ótimo. Obrigada. Eu só me dei conta de que já estava acabando.